fala aí, Marcão. Ai, trouxa. Fala da naba, fala aí, Marcão. Ai, Zé Ruela. Fala da naba, fala aí, Mota. Fala da naba, fala aí, Mota. Fala da naba, fala aí, Sombra. Fala da naba. Fala da naba, fala aí, Sombra. Fala da naba. Que isso? Ixi, agora, Domênico, até as 8, Primeiro, velho. De Paula, primeiro Domênico, parabenizar o Domênico, Mota, ó, que é a diga, primeira diga. vez no ano. Ó, o Primeira Marquito, vez no como é ano que que o São tá, ó. Paulo toma ataca e o Mota aparece no programa. Esse Vai covarde. te catar, o lixo. Olha lá o Marquito, como é que tá, ó. Enfaixado. Marquito Marquito. tá mal. O nome dele é Marquito. Marquito. Ah, tá pro mal inferno hoje. você É, também, ó. vai, o galinho. Nossa, mas o que enfaixado. aconteceu com o Marquito? Levou. Foi atropelado, Sombra. Eu fui buscar ele lá na Via Dutra. Também, Sombra. Fui buscar ele na Via Dutra, ali perto da linha amarela já. Ó. Tá assim, ó. O Eu Marquito não foi aguento esse atropelado. moleque, velho. Ô, Tesser, no tempo de choradeira agora Olha, dá pra você eu hipnotizar não a sei Paulista não, inteira. Não, Não sei, primeiro, não. primeiro. Vamos começar com sequência. Primeiro, Eu vamos. não sei, não. Vamos ao que há de novidades. Vamos lá, as novidades, né? Antes do Marco falar do jogo, das consequências, de tudo que aconteceu, né? Hoje, né? Como todos aí, ninguém esperava, mas aconteceu, né? O São Paulo soltou a nota oficial, né? Carlos Belmonte, Nelsinho e Chapecó deixaram de fazer parte do departamento de futebol, Ai, ai, ai. né? Não fazem mais parte do São departamento. 3 que deixaram. Três, então. Ixi, O Belmonte, o Nelsinho e o Chapecó, né? Os três. E aí, nessa mesma hora, já falava, às 4 da tarde, o presidente Casares deu uma entrevista, né? Coletiva. Né? Uma coletiva. Falando nessa entrevista, a primeira coisa que é importante, que Rui Costa e Muricy comandam o futebol agora, né? E Márcio Carlos Magno, como CEO, né? Vai apoiar ele, a profissionalização todo o futebol, né? Não só no aspecto financeiro, mas como gestão. Aliás, nessa entrevista toda ele falou muito sobre isso, que o Márcio Carlos Magno era o CEO. Inclusive, durante a entrevista foi perguntado para ele quais eram as qualificações de Carlos Magno, né? Que até tiraram o sarro do LinkedIn dele, que não tem nada. Não tem nada no LinkedIn dele? Ah, mas a melhor qualificação é conselheiro, fazer parte da patota. É, gestão né? Então, que ele falou que isso não é tão importante nessas coisas, né? Aí, também falou nessa entrevista que a culpa era de todos, né? Que perguntaram pra ele, qual foi seu erro, Casares? Ele falou, eu deleguei. Vamos trazer aqui. E é a coisa importante, né? André Ranieri esteve lá na entrevista coletiva. Vamos trazer aqui momentos. Júlio Casares responde na Energia. Fala pessoal, tudo bem? Que sexta-feira aí no São Paulo, né? Tudo começou nessa quinta-feira com aquela derrota acachapante 6-0 pro Fluminense, jogando no Maracanã, né? Uma derrota histórica. E nesta sexta-feira, o Carlos Belmonte, diretor de futebol, ele anunciou a sua saída, entregou o cargo. Pouco depois, o próprio São Paulo confirmou a saída do Belmonte e também de outros 2 diretores. E o Júlio Casares, ele convocou uma entrevista coletiva no CCT da Barra Funda e falou, né, sobre muitos assuntos. O primeiro assunto ali perguntado para o Júlio Casares foi justamente a chegada ali do Márcio Carlos Magno como superintendente de futebol e como isso enfraqueceu justamente o Carlos Belmonte como diretor de futebol. Vamos ouvir o que disse o Júlio Casares. O Márcio é um CEO, o CEO é o chefe de todos. Ele está aqui exatamente para apoiar o processo de profissionalização, cujo futebol terá o comando do Rui Costa e do Muricy, e ele vai apoiar, não só no aspecto financeiro, mas de gestão. Em meio a tudo isso, a oposição no São Paulo começou a se movimentar, justamente colhendo assinaturas para o eventual processo de impeachment do Júlio Casares. E o presidente do São Paulo, ele comentou também sobre isso. Eu tenho um mandato, acho normal uma oposição fazer uma colocação política num processo democrático. Hoje recebi apoio da coalizão, de membros da situação. Tudo indica que faremos um belo balanço financeiro, o que nos dá envergadura para ter um ano 2026, como já foi no passado, com competitividade. E para fechar, vamos ouvir o que disse Júlio Casares sobre a declaração impactante que repercutiu muito do Luiz Gustavo, desabafo em que ele tece críticas duras ali ao topo da pirâmide, mas não sei necessariamente se o Júlio Casares captou a mensagem central do Luiz Gustavo.
Bom, eu vejo com normalidade até a frustração do Luiz, que é a nossa frustração. É um grande profissional e acredito que a mensagem que mais tocou foi uma mensagem que ele não apontou A, B ou C. É uma questão coletiva. Eu repito, nessa questão de erros coletivos está o presidente, está a diretoria de futebol, está a comissão técnica e estão os atletas. Há então o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que disse que o planejamento para 2026 ele já começou. Crespo será o treinador, o Márcio Carlo Magno o CEO, ele, Júlio Casares, o presidente, também o executivo de futebol, Rui Costa, e o coordenador de futebol, Muricy Ramalho. Essas devem ser as figuras principais para a próxima temporada do São Paulo, mas, sinceramente, muita coisa ainda deve acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas. Então é isso, grande abraço a todos aí. É isso aí. Agora, o que falou o Luiz Gustavo na saída de campo? Foi a entrevista, Histórica, melhor né? entrevista de todos os tempos, ever. De um jogador, né? De um jogador do São Paulo nos últimos 10, 15 anos. Em atividade. Fala, no Luiz campo. Gustavo. Eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós, jogadores, que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande. Um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Caraca, hein? Ah, Eu tinha visto ele falar e eu falei, poxa, teve palavra. coragem. Parabéns, Luiz Gustavo. Não, Parabéns, teve coragem mesmo. Histórico, né? Foi bem, foi bem. Muito bem, né? Tentou. Ah, ele merece lá no São Paulo, lá no Salão Nobre, uma fotinho. O cara foi Mas o muito... Casares foi com a cara de Assim, pau, hein? Os Falar caras que... devem ter ficado putos com ele, viu? Diga, Não mano. ficou, você não viu o Casares? O Casares falando assim, eu achei bacana e válida a declaração dele, porque ele não apontou pra alguém. Não, Porra, Foi coletivo, né? É tudo falta dele foi direção. coletivo, né, mano? Tudo dele É foi bom porque coletivo. ele generaliza pra todo mundo lá de cima mesmo, não é só pro Não, presidente, ele... é pra todo mundo. Ô, Marcos, e durante a entrevista, falando sobre até o Luiz Gustavo, ele fala assim, inclusive, né, sobre as lesões e tudo, o Luiz Gustavo ficou 6 meses aí parado, e a gente apoiou ele profissionalmente, né? Mas não e tinha que a Deus fazer ele isso? voltou. Tinha que fazer Mas isso. não tinha que fazer, ele é o ser humano. Caraca, velho. Um ser humano. Teve E aí, tromboembolia. falando até desse pedido de renúncia do Casares, chefinho, já há Belmonte. 40... Do Belmonte. Não. renúncia do Casares. Casares. o impeachment. do Casares. o impeachment. Renúncia, né? 41 assinaturas já de conselheiros, viu? 41, mas não vai passar muito disso. Quantas precisam? Alguém sabe o número? Eu não sei, mas Teria não que vai. ser, acho que 2/3, será? Não? Pra um pedido? Deve ser Deve ser 2/3, deve ter muito mais. Sombra. maioria absoluta. E o que Casares eles falam. abaladíssimo, né? Não, Fala. Oi, diga, Pedroca. Me permita deixar vocês falando da Naba, pois me deslocarei agora para o baile que teremos para o Caldeira. Esporte, né? O baile do esporte, né? Torce Não, baile bastante, nosso. viu, Pedrinho? Vocês vão precisar. O baile pernambucano, né? Vai dançar. Ó, se precisar, a gente empresta o Luiz Gustavo pra dar entrevista no final, viu? Ah, seria bom o Luiz Gustavo no Santos pra falar uns negócios desses. Boa sorte, Seria Pedrinho. importante. Vai lá, Pedrinho. Valeu, meus amigos. Bom trabalho e má Mas, ô sorte. Motinha, em relação a isso que você trouxe antes da gente falar do jogo, vamos lá. Primeiro, em relação ao Belmonte, eu acho que só antecipou algo que deveria acontecer em janeiro, tá? O Belmonte, ele deve ser um dos postulantes aí a tentar ser candidato do São Paulo a partir de 2027. E com isso, eu acho que ele não permaneceria ali à frente da diretoria de futebol. Já não estava, né, nas entrelinhas ali, o Belmonte já não estava mais frequentando a Barra Funda. Como você bem disse, aí trouxeram o Márcio Carlo Magno para ocupar o lugar dele. E em relação a isso aí não tem muito segredo, aí isso ia acontecer inevitavelmente, se não fosse agora, ia ser no começo do ano ali em janeiro.
Em relação às coisas que o Casares falou, vamos lá. Então ele traz o Márcio Carlo Magno aí para ser o CEO, para profissionalizar o futebol do São Paulo. É engraçado que ele tá lá há 5 anos e ele vai tentar profissionalizar a porra do futebol do São Paulo agora, no último ano. Parabéns, Casares. Você é um cara que realmente antevê muito bem as coisas que deveriam acontecer no clube já na primeira oportunidade, no primeiro ano do seu mandato. Quando ele fala, Motinha, que vai fechar o ano aí com um balanço aí, né, equilibrado, positivo. Que o São Paulo ano que vem vai estar, positivo, que vai ter de novo um time competitivo. Casares, tá chamando o torcedor mais uma vez de palhaço. E eu não sei como tem gente ainda que abraça seu discursinho furado. E depois, para finalizar, inclusive o Mano tava até trazendo aí a fala do Luiz Gustavo, onde o Casares ele se faz de morto e não entende que o recado também é para ele. Então, não, ele não nomina ninguém e tal. Tá mais do que claro, só se ele falasse teu nome. E eu acho que não precisa ser nenhum Einstein para poder entender que o recado foi dado para você e para sua cúpula também. Então, e aí para finalizar, depois a gente fala do jogo, né, o que falou o Luiz Gustavo, Motinha, isso reflete demais a situação que o São Paulo hoje atravessa. Por exemplo, Motinha, no ano passado, não sei se foi esse ano ou ano passado, a chefia do departamento médico do São Paulo era nomeada por um cara que era pediatra, tá? E agora tá o pai do Caio aí, que também é médico, mas eu duvido que seja um médico voltado à medicina esportiva. E quando a gente fala isso aí, Motinha, é reflexo dentro de campo. Você acha que essa quantidade de lesões que o São Paulo tem hoje no seu elenco e a demora para recuperar jogadores, tudo bem que tem um contexto aí de jogador de mais de 30 anos, quando se lesiona, demora um pouco mais para se recuperar, mas você acha que é coincidência? Quando o cara é pediatra, meu irmão, quando o cara é pediatra da porra, da coordenação do departamento médico do São Paulo, você acha que ele é um cara que ele tem o feeling ali do que precisa ser feito para tratar um atleta profissional, um atleta de alto rendimento, um atleta de alto desempenho? Não é. O São Paulo, quando tinha esse cara aí, eu acho que quando o Lucas se machucava, ele levava o cara na Promatre pra fazer exame, não é possível. O tal do pai, o pai do Caio aí também. Eu duvido, eu não sei. Se for realmente algo voltado à parte da medicina esportiva, depois eu faço uma retificação aqui do que eu disse. Mas eu duvido que esse cara seja formado. Oi. Na verdade, veja bem, quem chefia lá, ele que chefia o departamento de excelência médica, óbvio, não é a pessoa que põe a mão na massa. Mas não importa, Sombra. Indica os tratamentos. Não, só para deixar claro. Eu acho totalmente errado que ele esteja lá. Fui eu que trouxe, inclusive, para vocês, essa questão de que ele é o chefe do departamento de excelência médica. Só deixando claro. Óbvio, o cara é o chefe, não significa que ele tá no dia a dia lá, pondo a mão na massa para detectar lesões e ver o que tem que ser feito ou não, tá? Mas, Sombra, o negócio é o seguinte, quando você tem um cara que chefia um departamento médico, eu espero que esse cara seja um especialista na porra do tratamento de lesões de um atleta de alto desempenho. Exato. Adianta o cara ser pediatra e tá lá naquela porra, chefiando um departamento desse? Cara, é um absurdo. Então, quando a gente fala de profissionalizar a porra do futebol, é justamente pra não ter esse cabide de empregos que serve aí quando o cara consegue voto pra eleger determinado candidato à presidência. É isso que não pode acontecer, porque isso acontece no departamento de marketing, isso acontece no departamento jurídico, isso acontece no departamento médico, no departamento de futebol. O cara tem que fazer os conchavos dele para pagar os favores por ter sido eleito. Então, é esse tipo de coisa que acaba refletindo aí no que aconteceu dentro de campo. Eu acho que o recado do Luiz Gustavo, mais uma vez, parabenizo o Luiz Gustavo. Eu não acho que deve ser um atleta que deve permanecer para o ano que vem, né? Um atleta que já tem a sua relação custo-benefício, que na minha opinião não é vantajosa para o São Paulo, mas ele deixa o seu legado. Para mim, o Luiz Gustavo aí com essas declarações que ele deu ontem aí, colocou os pingos nos is, e às vezes muita coisa que a gente fala aqui, Sombra, tem torcedor que fala, mas tá torcendo contra, aí parece antes. Quando tem um cara que tá vivendo a porra do dia a dia do clube, termina uma partida vergonhosa como foi a de ontem, aliás, independente da quantidade de lesões ali, independente do que o São Paulo mandou pra campo, a postura do time do São Paulo ontem foi extremamente covarde e omissa. Então os jogadores têm responsabilidade sim, e também tem que ser cobrado. Crespo, o jogador, todo mundo que tava envolvido nessa vergonha ontem lá no Rio de Janeiro, também tem que ser cobrado, mas vamos contextualizar que às vezes muita coisa que acontece dentro de campo é reflexo dessa má administração, essas cagadas que Júlio Casares e Companhia Limitada têm feito aí durante os 5 anos que ele tá à frente do São Paulo. O Crespo, na coletiva, ele falou, olha, quando eu cheguei em julho, me falaram o seguinte, ó, não tem dinheiro até dezembro, hein? Não tem dinheiro até dezembro. É pra não cair. É pro ano que janeiro do ano que vem. E janeiro do ano que vem, né? Seria promessa de na entrevista coletiva, ele é perguntado sobre isso, né? Ô Crespo, eu não sou seu amigo, não te conheço, etc e tal. Mas se você me pedisse uma opinião, eu falaria pra você, vai embora. O que vai acrescentar na tua vida? Assim, não existe uma maneira racional de achar que é bom ficar no São Paulo.
Não existe nada que possa levar uma pessoa a falar assim, não, deixa eu pensar bem, racionalmente... A carreira dele, né? Se vale a pena eu ficar no São Paulo. Sabe por quê, Crespo? Segundo, o São Paulo é um time quebrado. O Júlio pode ter falado aí de buscar investimentos, etc e tal. Eu não acredito em uma vírgula do que o Júlio fala. Eu não acredito nem naquela cara de triste que ele fez. Tava abatido, né? Nem naquela cara de choro. A voz fina, né? A voz nem naquela cara de que não dormiu. Não acredito. Não acredito. Ele é marqueteiro. Na verdade é o seguinte, o São Paulo, hoje, é um paralelepípedo. Como assim? E ele, quando fala, ele, como marqueteiro que é, ele bota uma embalagem bonita sobre o trabalho, etc e tal. Só que quando você abre a caixa, é um paralelepípedo. Entendeu? Ou seja, ele dá aquela maquiada, porque ele tem uma grande oratória. Só que é o seguinte, ele vive no mundo da Casareslândia. Ele acha que todo mundo cai... Casareslândia. É Casareslândia. Ele acha... É Casareslândia, né? Ele acha que todo mundo cai naquele papinho dele. Porque é o seguinte, ele tem uma oratória do cacete, vem com aquela coisa, né? A lábia é boa, né? Sabe se posicionar, né? Ou seja, ele parece que ele fez o mesmo curso do que os senadores, deputados federais, deputados estaduais, toda essa politicaiada que a gente tem no Brasil. Ele tem um media training maravilhoso, etc e tal. Não dá pra cair na sua lábia, Júlio. Então, o que eu queria dizer? Crespo, ontem ele falou o seguinte, olha, o planejamento já começou, mas só que eu quero ver o planejamento sair do papel. É verdade, ele falou. Eu senti ontem que o Crespo está extremamente desconfiado. Totalmente desconfiado do que vai acontecer. Gente do céu, Crespo, cara, aí você daqui a pouco vai ter a torcida te xingando, vai ter a torcida te fritando, e etc e tal. A gente viu aí que você de repente mostrou que gosta do São Paulo, que adquiriu um carinho pelo São Paulo. Sai por cima, Crespo, não espera o barco afundar. Sai por cima, porque essa galera e essa gente vai botar no teu currículo vai estar lá o nome do São Paulo. Mas vai estar lá como demitido, vai estar lá como rebaixado, vai estar lá associado a alguma situação ruim, Crespo. 6-0. Não, isso aí... O São Paulo já é um rebaixado que nunca foi confirmado. O São Paulo só precisa da confirmação de um rebaixamento. O São Paulo é um rebaixamento anual. Moralmente já foi rebaixado. Moralmente já está rebaixado faz tempo. O torcedor de São Paulo, assim, não tem como ele ficar mais triste se o São Paulo for um dia rebaixado. Porque eu, particularmente, a minha tristeza em relação ao São Paulo já é de time rebaixado há muitos e muitos anos. Então, sinceramente, se eu sou o Crespo, eu abandono, eu vou embora. Valeu, galera. Turma, muito obrigado. Hein? Rui Costa, olha que bacana que você é, você com a sua empáfia, o seu discurso aí arrogante, dizendo que o São Paulo voltou a ser referência. Meu Deus. Não, Rui, referência do quê? De time desorganizado, de clube desorganizado, de clube sem comando, de incompetência. O São Paulo hoje é referência de tudo isso, incluindo você, que tá aí para fazer o papel de passar pano pro Júlio Casares. Também faz o mesmo discurso do Júlio. Entendeu? Mesmo discursinho do Júlio. Vamos você, Muricy. Acho que agora o Muricy vai ter que trabalhar. O que ele tava fazendo lá, hein? Eu perguntei pro Mota, o Muricy tava fazendo o quê? A rainha da Inglaterra? Ah, porque olha, tinha o Belmonte. Fazendo lá. A rainha da Inglaterra, o Muricy? Chapecó. O que tava fazendo lá? Mielcinho. É sério, tô falando sério. E quando a gente ouve o Muricy falar assim, estamos trabalhando demais, né? Estamos trabalhando demais, estamos trabalhando demais. Então eu concluo que esse trabalho demais é uma merda. É porque esse trabalho ele é o único cara que entende de futebol no São Paulo, é o Muricy. É um trabalho mal realizado. E ele fica lá, não faz nada. E por que ele submete a isso, boa, gente? velho, eu se fosse ele, eu não saía de lá, cara. Sujando o nome dele, cara, na história do São Paulo. Porque o Muricy legal, deve satisfação pra torcida. Deve. Porque quando ele entrou, ele dando entrevista na porta do CT, acho que foi pro Alexandre Silvestre da TV Gazeta em 2020, e falou assim, não, eu aceitei, eu vou ser os olhos da torcida aqui dentro. Porra, ele tá cego.
Mas, ô Sombra, se você pegar até na época do Zubeldia, quando questionado a respeito se o Muricy dava aí, talvez, aí uma instrução pro Zubeldia, conversava com o Zubeldia, ele deixou claro que o Zubeldia não era muito receptivo a ideias e conversar a respeito de time. Vocês lembram disso, né? Então o Muricy, Sombra, pra falar a verdade, ele é um cargo realmente político. Eu acho que colocaram o Muricy ali meio que pra dar uma tranquilizada na torcida. Falar, rainha da Inglaterra, mano. Tá aqui. Mas concordo com o De Paula, não faz porra nenhuma. Tem uma sala lá, tem um computador, mas se ele não conversa com o técnico, se ele não conversa com a diretoria, Marcão, a respeito de possíveis reforços, estão usando o Muricy ali como se fosse uma rainha da Inglaterra, mano. E se o trabalho... Se sou ele, eu saio. E se o trabalho apresentado em campo é um lixo, ele faz parte disso. E aí fica ruim, né? É um absurdo, né? É isso que eu digo. O verdadeiro sem ter autonomia, né? Exato. O verdadeiro São Paulino, aquele que ama o São Paulo, não pode compactuar com o que acontece nos últimos 5 anos. Sai fora. Sai fora. Assim, no primeiro ano já viu a merda que é? Tem que sair fora. Não pode compactuar. Não pode compactuar. Por isso que eu digo, o Crespo, não é que o Crespo está compactuando. Não é porque o Crespo aí é uma coisa diferente. O cargo do Crespo não é político. O Crespo não. Ele é empregado. Ele é um empregado cujo cargo... Não, mas então o Muricy também é empregado. Mas existe um emprego político... Sim, exato. Né? Mas você tem razão. Se o cara é o verdadeiro São Paulino, se ele for mesmo lá... O Júlio Cazé, ele não é tão São Paulino. Pede demissão, cara. Duvido. Isso não existe em lugar nenhum. Porque chega... O De Paulo, eu sei, não. Se sou eu faço. Você. Eu sou incompetente, não consegui fazer. Por isso você não é dirigente de futebol. Grande, Domênico. O ego dele é muito por grande. isso você não é dirigente de futebol. O ego dele é muito grande. Que vai pro inferno. O meu time vale mais que o meu de ego. Todos, gente. Eles se colocam como torcedores da equipe, mas esses caras são torcedores primeiro deles. Sim. Não, sim. Por isso que eu acho que eles não vão fazer nunca isso mesmo. Nunca. Por isso que é estranho o Muricy estar lá. O amor ao clube tem que ser maior que o ego. Não, mas porque se o cara usa a carta de... Se o Muricy usa a carta assim, eu sou São Paulino, eu tô aqui pra ajudar. No Palmeiras faziam cagada atrás de cagada. No Corinthians, fosse pegar todo mundo se demitir no Corinthians, ele estava sem presidente há uns 8 anos. Não, mas tinha que pôr alguém novo. Põe novo. Agora, 8 não, né, mano? O lixo que nós estamos vendo faz tempo e há anos a gente fala. Aí hoje a torcida organizada desembarcou, né? Não vamos apoiar mais. Agora não vai mais apoiar. Agora? Precisaram. Olha, só tomar uma pancada dessa? Cadê a visão do que é o São Paulo hoje? Faz tempo que tá assim, gente. Na boa, o São Paulo hoje, de grande, só tem a história e a torcida. Para! Porque eu falo sobre isso, né, Sombra? Sempre eu falo sobre isso, Testou a camisa. O São Paulo nos últimos anos, desde 12, ele ganhou acho que 2 títulos, não é isso? 3. Não é isso? 3. Copa do Brasil. Não, Paulista, Supercopa, Rei e a Copa do Brasil. A Supercopa, né? 3 títulos. 3. Então, é muito pouco para um clube como a grandeza do São Paulo, tá certo? É. Então, a coisa vem sendo feita errada já há muito tempo. Há muito tempo. Então, o que acontece? Esses caras têm que largar, cara. Dar chance pra cara novo. Domênico, tentar fazer. Não vai largar nunca. O Palmeiras era assim e eles não largavam o osso. Não largavam por nada. Eu tinha esse discurso aqui, o Sombra lembra? Eu tinha esse discurso aqui. Chafurdar na merda. Domênico, o Palmeiras apareceu um cara iluminado e rico. Não, sim. Eu acho até... Graças a Deus. Eu acho até... Deu sorte. Mas um grande administrador. Sim, tá. Iluminado, rico e um bom administrador. E aí, desculpa entrar no mérito de sim. vocês, mas o São Paulo, o Corinthians estão na mesma draga, o Santos, por problema financeiro e administrativo. Exatamente. E quando eu falo aqui, uma hora a espinha tem que estourar, uma hora sai o carnegão, uma hora sai o que tá podre. Eu não conheço da política do Palmeiras, é muito assim, genérico. Mas eu não duvido que, na verdade, o Paulo Nobre também só foi eleito que falaram, alguém tem que meter o cheque aqui que senão vai dar merda. Pra salvar, né? Viram que tava ali, tava indo sem mesmo. energia elétrica no clube. Quando eu falo aqui, outro dia falaram... o Mano mesmo me perguntou. O Mano mesmo me perguntou ontem. Se não ganhar a Libertadores, fica um ano sem ganhar nada. Mas eu não acho, como muita gente falou, que é um ano terrível. Eu só tô dando um exemplo, Sombra, pra entender o contexto. Não acho. O Palmeiras disputou a final contra o Corinthians, ele disputou a final da Libertadores e estava disputando de pau a pau, aí até 3, 4 rodadas atrás, com o Flamengo, o Campeonato Brasileiro, que é difícil. Isso é ser protagonista. O que é terrível é você olhar para o outro ano e falar assim, putz, é mais um ano que eu não vou ganhar nada. A não ser que pode acontecer,
de o time disputar uma Copa, porque Copa, às vezes, o melhor não é sempre o melhor que ganha. E aí acaba ganhando. A perspectiva do São Paulino perspectiva é hoje... tentar ver Como se... foi o caso do Corinthians que ganhou o Paulista? É. Ou que pode ser até Como a Copa foi do o Brasil. caso Pode ser. do São Paulo Não, pode ganhar a ser. Copa do Brasil? Exato, é isso aí. É isso. Então, eu acho que não é... A coisa terrível, você tem que ter uma análise mais profunda. Não ganhar títulos não significa... Porque tem vários times tentando disputar e tem um que luta, para pelo menos, muito de igual para igual, ou se não é até um pouquinho superior ao Palmeiras, que é o Flamengo hoje. Então, isso... A gente não Muda pode reclamar. tudo, né? Não pode reclamar.